Fala, meus amigos, eu sou o Bruno, esse aqui é o meu canal, um lugar onde eu falo sobre teologia, sobre livros, sobre Bíblia, sobre vida cristã, e você é convidado a se inscrever para participar desse canal e também para receber conteúdos sobre este assunto. Muita gente diz que quando alguém vai começar a ler a Bíblia pela primeira vez, né, um novo convertido, novo na fé, um novo cristão, eles indicam que a pessoa comece pelos evangelhos, né, principalmente ali pelo evangelho de João e tal, para ela entender um pouco sobre a vida de Jesus, né, ter uma introdução ali pelo Evangelho, para que depois, então, ela vá para os livros dos profetas, para o Antigo Testamento. Mas, particularmente, eu acho que existe algo muito especial em você ter esse encontro com o Evangelho de Jesus a partir de uma leitura que segue a sequência normal, sabe, da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Eu acho que essa leitura, quando nós fizemos ela de forma sequencial e do início, né? Como um livro mesmo, uma história que você começa pelo início, parte para o meio e então chega no fim. Isso te permite descobrir por si só questões na Bíblia que te fascinam. Como, por exemplo, você começa a enxergar ali o desenvolvimento do plano de Deus, sabe? Como que Deus criou o mundo de forma perfeita e como que o pecado causou todo o estrago que causou. Então você vê Deus desenrolando a história da redenção, você vê Deus levantando os seus profetas, os juízes, você vê Deus chamando Abraão, dando uma promessa para ele de uma descendência. Então você começa a ver a nação de Israel nascendo, a promessa de Deus acontecendo, depois todo o desenvolvimento da nação crescendo no Egito, depois eles peregrinando até a Terra Prometida. Então, você enxergar isso tudo assim, de forma primária, sabe? Como a tua primeira experiência de contato com a Bíblia, eu acho uma coisa muito fascinante. Porque meio que você tem uma experiência pessoal de descobrimento da história da redenção. E essa foi a experiência que eu tive, mesmo depois de estar durante muito tempo dentro da igreja, né? Desde os meus 12 anos, eu ia com a minha avó e passei muitos e muitos anos dentro da igreja, até tocando no louvor dos jovens, muito envolvido, mas foi depois de tudo isso e depois de eu ler a Bíblia inteira dessa forma pela primeira vez que eu tive um encontro com Jesus de verdade e que eu fui alcançado por Jesus mesmo. E foi aí que eu creio que começou um processo de santificação, né, de transformação no meu coração, e o processo de conversão realmente aconteceu a partir desse momento. E é por isso que eu acho tão especial essa leitura bíblica de capa a capa, que você começa em Gênesis e termina em Apocalipse, sempre fazendo isso. Porque você tem uma visão panorâmica, isso te dá uma visão panorâmica da história bíblica e de como Deus, de forma magistral, orquestra e guia todo o curso da história para concluir essa obra de redenção e trazer tudo para o seu devido lugar, ao lugar que as coisas deveriam estar. E essa aqui foi a minha primeira Bíblia, né? A primeira Bíblia que eu li inteira. A Bíblia King James Fiel, de 1611, né? A Bíblia de capa dura, ela tá bem surradinha já. E essa aqui eu tenho um apego emocional a ela, porque ela foi a primeira Bíblia que eu li de capa a capa, depois já de muito tempo de cristão, e foi através disso aqui, dessa leitura corrida nessa Bíblia aqui, que Jesus transformou meu coração e que de fato eu me converti, que eu fui convertido pelo Espírito Santo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tô falando isso para vocês porque eu sei que tem muita gente que tem medo, né, das leituras do Antigo Testamento, ou talvez pessoas que vão ler pela primeira vez a Bíblia e pensam que, mas eu não vou entender nada, mas é tão difícil, tão complexo, uma linguagem antiga, um contexto antigo. Cara, não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso. Essa leitura que você faz diária da Bíblia pode ser uma leitura devocional, que você vai ler um texto e você vai meditar sobre aquilo, mas entenda que essa leitura corrida que você faz, sabe? Mas é para cumprir um protocolo. Sim, mas a palavra de Deus, a própria Bíblia diz que ela é uma água que renova, que lava, né? É pelo lavar regenerador da palavra que nós somos transformados. Então você está lendo sobre a história de Deus e como Deus faz as coisas, e isso vai lavando o teu ser, isso vai transformando
a tua mentalidade, entendeu? Então a palavra de Deus ela não volta vazia. Então não ache que é porque você talvez não está entendendo o sentido profundo teológico que aquilo não está fazendo efeito na sua vida, entende? Então leia de Gênesis a Apocalipse e comece a enxergar que existe uma história acontecendo. A Bíblia conta uma história, e é a história de como que Deus criou todas as coisas e como que ele vai reconciliar todas as coisas de novo a ele. Hoje foi um vídeo um pouquinho diferente, né? Não falei sobre nenhum tema teológico, não apresentei nenhum livro, mas eu queria compartilhar um pouco daquilo que eu penso sobre a leitura anual da Bíblia, né? Uma leitura completa, e compartilhar também um pouco da minha experiência, porque o testemunho ele serve para incentivar, para encorajar outras pessoas, e eu acredito que isso possa ser encorajador para você, tá bom? Então não fique receoso, a palavra de Deus ela é dada a nós, a todos nós, não apenas aos teólogos, aos pastores, às pessoas que são super inteligentes, a todas as pessoas. Ela é acessível e ela é útil ao ensino, à correção, à instrução, e ela é uma água que lava o nosso caráter, que lava a nossa mente, que transforma o nosso coração. Então, leia e desfrute da palavra de Deus e seja transformado por ela. Se você quiser ler a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse, eu te convido a entrar no Clube da Bíblia, que é o nosso clube onde nós fazemos a leitura anual da Bíblia. Então, em janeiro, nós começamos a ler Gênesis e terminamos lá em dezembro Apocalipse. Fazemos isso todos os anos, tá? Todos os anos nós fazemos, estamos indo aí para o nosso 4º ano de Clube da Bíblia. Dentro dos grupos do Clube da Bíblia, eu compartilho lá diariamente as porções de leitura, compartilho também vídeos de apoio, né, para apoiar a sua leitura anual, e a gente vai conversando ao longo do ano e ao longo dos dias sobre a nossa leitura. Então eu te encorajo, se você quer um auxílio na sua leitura, eu te convido a fazer parte do Clube da Bíblia. Lá no Instagram tem lá os links, tanto para o WhatsApp quanto para os grupos do Instagram. Então é isso, eu vou deixar também os links aqui embaixo se você quiser participar. Então é isso aí, meus amigos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Ative o sino das notificações para receber os nossos próximos vídeos. E não esqueça de ler a Bíblia toda sempre, porque a palavra nunca volta vazia.